Muito bem. Então, a UERJ de 2023 trouxe para a gente o seguinte texto: Fome no Brasil. Número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em 2 anos de pandemia. A fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil. Um levantamento divulgado mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Então, o texto aqui é do G1 e a UERJ diz para você que a ausência de nutrientes para a manutenção do organismo humano prejudica o funcionamento celular, né? Se a célula não tiver nutrientes, ela não vai funcionar bem, gerando consequências para a saúde integral dos indivíduos. Quando submetidos a longos períodos de desnutrição, que a gente pode chamar de jejum, né, as células passam pelo seguinte processo. Aí ele apresenta 4 opções: exocitose, autofagia, anabolismo e glicosilação. Então a gente precisa conhecer também esses 4 processos. Vamos falar um pouco deles antes de ir para o ponto da questão, né? A exocitose, por exemplo, é o processo de liberação de alguma substância de dentro para fora da célula, né? O nome exo indica isso. Exo é externo, significa externo. Então, a exocitose é a liberação de alguma substância. Essa exocitose pode ser uma secreção ou uma excreção. A gente vai chamar de excreção quando está tendo a liberação de alguma substância que não vai ser útil para o organismo, que ele está realmente liberando para ser eliminada, né? O que a gente chamaria de excretas. E uma secreção é a liberação de alguma substância útil. Por exemplo, algum hormônio, alguma enzima que vai ser utilizada fora da célula, né? E quem faz secreção, por exemplo, são as glândulas, tá? Autofagia. Auto é algo que se faz consigo mesmo, né? E fagia vem de comer, se alimentar. Então, autofagia é você se alimentar de algo próprio, vamos colocar assim. E as células fazem esse processo de autofagia que se baseia no seguinte: a célula vai ter alguns componentes que estão danificados, que já não funcionam bem, e ela vai degradar essas estruturas, como algumas organelas, por exemplo, que podem já não estar funcionando bem. A célula vai degradar para quê? Para absorver os nutrientes que compunham aquela estrutura, aquela organela, e vão reutilizar para fazer outras coisas. Quem faz a autofagia é o lisossomo, né? O lisossomo que é uma organela que faz a digestão intracelular. Ela digere, quebra coisas dentro da célula. Essa digestão eu posso chamar de heterofagia. Hetero é diferente, então eu vou chamar de heterofagia quando o lisossomo está digerindo componentes que vieram de fora da célula, ou eu vou chamar de autofagia, quando o lisossomo faz a digestão de componentes da própria célula, como as organelas que já não estão funcionando muito bem, tá? Essa é a autofagia. Anabolismo. O anabolismo, ele é a construção de moléculas novas a partir de moléculas menores. Então, por exemplo, eu vou ter lá síntese proteica, que é a produção de proteínas a partir de é, aminoácidos, certo? Então, eu tenho vários aminoácidos, eu vou juntando eles para construir uma molécula maior que eu chamo de proteína. Esse é um processo anabólico. Então, o anabolismo é construção de moléculas maiores, é um processo metabólico de construção de moléculas grandes, certo? E a glicosilação. Glico é de açúcar. A glicosilação é a adição de um carboidrato, de um açúcar, a alguma outra molécula. Por exemplo, a gente vai ter proteínas que vão ser adicionadas a elas açúcares. E aí eu vou chamar essa proteína que tem um açúcar de glicoproteína. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Tem alguns exemplos de glicoproteínas. A gente pode citar, por exemplo, alguns hormônios, como o FSH, o hormônio folículo estimulante. Ele é uma glicoproteína. Ele é uma proteína que, uma vez que foi sintetizado ali, juntado os aminoácidos, eu vou ter que ter uma glicosilação para adicionar os carboidratos que vão compor o FSH, certo? Então, pensando que a célula está no momento de falta de nutrientes, o que, que ela vai precisar fazer aí para absorver? Ela vai precisar obter nutrientes. Ela vai obter através da exocitose? Não, porque a exocitose serve aqui para justamente eliminar alguma coisa. Nesse momento, eu não estou precisando necessariamente eliminar. Eu vou fazer autofagia? Bom, essa é a nossa resposta, tá? A nossa resposta é B, autofagia. Por quê? Porque na autofagia eu vou degradar componentes celulares que
não estão funcionando bem, que estão defeituosos, e vou conseguir aproveitar o que estava compondo essa estrutura, essa organela, para fazer novas estruturas dessa vez funcionais. Né? Então, é uma reciclagem, vamos colocar assim, que vai ser muito útil quando eu tenho falta de novos recursos. Eu não tenho novos recursos, eu vou reciclar os recursos que eu já tenho, tá? Então, a autofagia é um processo que é muito estimulado em situações de estresse e de jejum. Então, a gente já sabe aqui nosso gabarito, mas analisando as outras, né? Anabolismo, construção de moléculas. Fica difícil estimular tanto o anabolismo quando eu tenho falta de recursos, né? Então, eu não vou fazer muito anabolismo em situação de jejum. E glicosilação fica meio fora de contexto também, né? Por que que eu vou fazer especificamente a glicosilação no momento de jejum? Não é bem esse o caso. A nossa resposta é de fato AB, né? É autofagia. Tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até mais.